Boa noite, pessoal. Tchau e uma boa semana. Fantástico. Oferecimento O Boticário. Do litoral e do sertão. Dos cantos e encantos. Das histórias e personagens. Sergipe é a nossa marca. É a nossa TV. Olá, boa noite para você. Durante todo o dia e agora à noite, nossas equipes acompanham toda a movimentação neste domingo de eleições. E eu estou aqui com o jornalista Leandro da Graça para fazer uma análise geral do resultado das eleições deste ano e qual o impacto para o mapa político no estado de Sergipe. Boa noite, Léo. Podemos dizer então que este foi um domingo até que tranquilo de eleições aqui em Sergipe, não é isso? Boa noite, Suzane. Boa noite a todos. De fato, foi um domingo tranquilo, mas essa foi uma eleição muito diferente por diversos aspectos. Foi uma eleição curta, uma eleição que foi adiada e em meio a uma pandemia, em que a recomendação da OMS quase não foi seguida por quase nenhum candidato. O que mais se viu foi muita aglomeração, abraços, muitas vezes exibidos orgulhosamente nas redes sociais. Aqui em Sergipe, nós vivemos dois climas distintos. No interior, como já é de praxe, a eleição colocou fogo em quase todas as cidades. Disputas, rivalidades entre famílias e muitas reviravoltas. Na capital, a eleição foi bem mais morna, apesar de diversos ataques e provocações. O clima de eleição não tomou conta da cidade como em outras épocas. Um termômetro, para você que está nos assistindo, é só ver o seu WhatsApp, seus grupos de WhatsApp. Diferentemente do que aconteceu em 2018, esse ano quase ninguém brigou por causa de política aqui na capital. Ainda bem. O eleitor que não trabalha em campanha política ou que não está cobrindo as eleições, como nós jornalistas, muitas vezes só lembrava que tinha eleição quando viu o candidato na TV ou quando passava uma carreata na porta da casa dele, o que nem sempre é um ponto positivo para o candidato. Por isso, teve um índice de abstenção considerável. Na última eleição, em 2016, aqui na capital, o índice de abstenção foi de 18%. Esse ano foi de 25%. Um grupo com 100 mil pessoas que não foram às urnas votar. Em meio a tantas restrições, além de conquistar o voto, o candidato teve que convencer o eleitor a ir votar. Realmente muitos pontos para a gente analisar essa noite, hein, Léo? Vamos começar então vendo como foi o dia de votação hoje na capital sergipana. Os eleitores fizeram fila em frente ao Colégio Estadual Ivo do Prado, na zona norte de Aracaju, à espera da abertura dos portões. Às 7h05 da manhã, eles foram abertos. Muita gente aprovou essa abertura antecipada e o horário estipulado para o grupo prioritário. Bom, porque mais cedo a gente já fica livre, né? E aí tem outras coisas para fazer, então a gente adianta logo que fica melhor. Neste local de votação, muitos panfletos de candidatos estavam espalhados pela via, uma prática irregular que contraria a legislação eleitoral. Na zona sul da capital, no conjunto Augusto Franco, a votação começou com meia hora de atraso no Colégio Estadual Petrônio Portela. O povo ficou tudo aqui na fila, muitas pessoas que não têm nem condições de ficar em pé. Vem exercer sua cidadania e quando chega aqui ainda tem esses atrasos todos. Apesar do transtorno, a situação foi normalizada e os eleitores que chegaram por volta das 8 horas da manhã já não enfrentaram filas. Aqui na capital sergipana, o local com maior concentração de eleitores é o Colégio Barão de Mauá, no conjunto Orlando Dantas. Com 16 sessões eleitorais, aqui votam 6.633 eleitores. Apesar desse grande fluxo de pessoas, a votação por aqui foi tranquila. Vamos ver como e onde votaram os 11 candidatos a prefeito da capital. O candidato Alex Pedrão, do PSOL, votou no fim da manhã em uma sessão do bairro Atalaia, na zona sul da capital. O
candidato Almeida Lima, do PRTB, também votou pela manhã numa faculdade particular. A candidata delegada Daniele, do Cidadania, votou pouco depois das 10 horas da manhã em um colégio do bairro Jardins, na Zona Sul. Ela chegou acompanhada da filha, do candidato a vice, Valadares Filho, e de assessores. Sem fila na sessão, a candidata não precisou esperar para votar. O delegado Paulo Márcio, do DC, votou por volta das 11 da manhã em uma sessão do bairro Grajeru, na Zona Sul. O candidato Edivaldo, do PDT, votou por volta das 10h30 da manhã em um colégio do bairro São José, na Zona Sul da capital. Ele chegou acompanhado da esposa, do filho e da candidata a vice, a delegada Catarina. Lideranças e assessores também estavam com ele. Esperou alguns minutos na fila e depois conseguiu votar. A candidata Georlise, do Democratas, votou por volta das 10 da manhã em um colégio do bairro Jardins, na Zona Sul. Ela chegou acompanhada dos filhos e do candidato a vice, o coronel Péricles, e de assessores. A candidata Gilvani Santos, do PSTU, votou no fim da manhã em um colégio no bairro Grajeru, na Zona Sul. Ela chegou acompanhada do candidato a vice, Valtemir Augusto, e de assessores. Aguardou um pouco na fila, mas não esperou muito para votar. O candidato Lúcio Flávio, do Avante, votou por volta das 10 horas da manhã em uma escola no bairro Grajeru. Ele estava acompanhado do candidato a vice, Davi Calazans, aguardou um pouco na fila, mas também não esperou muito para votar. O candidato Márcio Macedo, do PT, votou por volta das 10 horas da manhã em uma sessão no bairro Coroa do Meio, na Zona Sul. Ele estava acompanhado da esposa e de lideranças políticas. Não precisou enfrentar fila para votar. O candidato Rodrigo Valadares, do PTB, votou no fim da manhã em uma escola no bairro Grajeru, na Zona Sul. Chegou acompanhado da esposa e dos filhos. O candidato aguardou alguns minutos na fila até que pôde votar. Vamos conferir agora o resultado de votos de cada candidato à prefeitura aqui de Aracaju, hein, Leandro? É isso mesmo, Suzane. Vamos olhar aqui no nosso telão. Vamos começar primeiro pelos dois candidatos mais bem votados que estão no segundo turno. Né? O Edivaldo, do PDT, teve 45,57% dos votos, e a delegada Daniele, do Cidadania, que teve 21,31% dos votos. Quando a gente vai analisar o percentual, né? Esse é o percentual, quando a gente vai analisar a quantidade de votos, Edivaldo teve 119.681 votos e a delegada Daniele teve 55.973 votos. Esses são os dois candidatos que estão no segundo turno. Vamos analisar os demais. De um modo geral, já o resultado acompanhou um pouco do que as pesquisas estavam mostrando, a pesquisa Ibope que a gente exibiu aqui essa semana, também nas outras semanas. Então, os números ficaram bem parecidos quando a gente analisou a quantidade de votos válidos. E já apontava, né? O Rodrigo Valadares em prova do terceiro já apontava. lugar. Rodrigo Valadares, na primeira pesquisa, ele apareceu com 6 na primeira rodada, ele chegou a subir na segunda rodada para 10 e na terceira rodada, que foi divulgado essa semana, ele manteve os 10% e agora, justamente, no resultado, ele mantém os 10%. O Márcio Macedo, do PT, chegou bem colado também com o Rodrigo Valadares, com 9,55%, está dentro da margem do erro do Ibope, como foi apresentado. Márcio Macedo foi o quarto lugar. Seguindo aqui, temos Lúcio Flávio, do Avante, teve 4,74%, ele teve 12.448 votos. Georlise, do Democratas, vem logo atrás com 3,98%, teve 10.458 votos. Alex Pedrão, do PSOL, teve 3,18%, 8.352 votos. E o delegado Paulo Márcio, do DC, teve 0,4%, ele teve 634 votos. Passando aqui, os três últimos candidatos. Gilvani Santos, do PSTU, ela teve 0,22% dos votos. Almeida Lima, do PRTB, também 0,22%. E o Juraci Nunes, do PMB, também 0,11%. O Juraci, que ele é o candidato mais novo entre os 11, né? Ele é o candidato mais novo, primeira vez que concorre a uma eleição, diferentemente de Almeida Lima, que já é o candidato mais rodado, que já foi prefeito da capital, já foi senador, já é um político muito mais experiente. Então, nessa eleição, o eleitorado de Aracaju ele teve muitas opções para escolher entre as 11, né? A gente teve candidatos de diversas ideologias, diversas
cores políticas e no final estão aí no segundo turno Edivaldo e a delegada Daniele. Como configurou esse segundo turno, nossas equipes ouviram, claro, os dois candidatos que vão ao segundo turno nas eleições da capital. Por ordem alfabética, vamos começar então com a delegada Daniele. Agradecida demais a todos aqueles que depositaram confiança em mim, dizer que a minha responsabilidade só aumenta com cada um de vocês e confirmar aquilo que a gente já sabia. Mais da metade da população aracajuana quer mudança e nesse momento nós representamos essa mudança. Agora é a vez de ouvir o atual prefeito Edivaldo do PDT que tenta a reeleição. Nós vamos enfrentar o segundo turno com a mesma tranquilidade, com a mesma possibilidade que a gente enfrentou o primeiro. Então, vamos continuar trabalhando, mostrando o que nós fizemos. A nossa campanha vai continuar fazendo a mesma coisa que nós fizemos. Chama então aí, segundo turno. Segundo turno, mais 15 dias de campanha e agora começa uma nova eleição, né? O eleitor ele já conhece muito dos candidatos, já foram aí 1 mês e meio de campanha, já conhece muito das propostas, do perfil de cada candidato, mas a partir de agora é um novo momento, né? Uma nova oportunidade para cada um deles mostrar o porquê que quer ser prefeito da capital a partir do ano que vem. Agora, Léo, interessante observar que esse resultado também da votação deste domingo demonstra o quê? Uma mudança considerável na Câmara de Vereadores de Aracaju. Apenas 9 dos 24 vereadores da atual legislatura continuarão na Câmara. Quais são eles? Fala pra gente. A doutora Emília Corrêa, do Patriota, Nitinho, do PSD, Vinícius Porto, do PDT, Fábio Meirelles, do PSC, Isaac, do PDT, Palhaço Soneca, do PSD, Dr. Manuel Marcos, do PSD, Anderson de Tuca, do PDT e o professor Bittencourt, do PCdoB. Já os novos parlamentares da capital são Eduardo Lima, do Republicano, Breno Garibaldi, do Democratas, Pastor Diego, do PP, Fabiano Oliveira, também do PP, Sheila Galba, do Cidadania, Joaquim da Janelinha, do PROS, Ricardo Vasconcelos, da Rede, Ricardo Marques, do Cidadania, Sávio Neto de Vardo, da Lotérica, do PSC, a professora Ângela Mello, do PT, Sargento Byron, do Estrela do Mar, do Republicanos, Paquito de Todos, do Solidariedade, Cícero do Santa Maria, do Podemos e Binho, do PMN. O Binho do PMN, ele foi o candidato que entrou com a menor quantidade de votos. Né? Tem a questão do quociente eleitoral, são as regras do jogo. Ele, se fosse seguir na linha de votação, ele seria apenas o 49º, mas por causa da questão do coeficiente eleitoral, ele acabou entrando. Ele foi o menos votado. E a mais votada foi a vereadora eleita Linda Brasil, que fez história, é a primeira mulher trans eleita aqui em Sergipe, né, com mais de 5.000 votos, então ela fez história. E nossa equipe também conversou com a vereadora eleita Linda Brasil. É um processo, né, de muita luta e resistência, tanto no movimento LGBT como no movimento feminista, e também um trabalho que a gente faz na educação sobre o respeito à diversidade, sobre as questões que envolvem gênero, sexualidade, que é muito importante, principalmente para a juventude. No fundo, eu esperava que ia ser eleita pelo resultado que a gente teve em 2016 e 2018. Mas ser a primeira, isso me ficou assim, a ficha está caindo, mas para mim está sendo muito importante, porque isso vai acabar tendo mais repercussão e, consequentemente, a gente pode levar as nossas pautas, as nossas discussões de uma forma mais ampla para a sociedade, não só de Aracaju, mas de toda a Sergipe, quem sabe do Brasil, pela repercussão que está tendo. Vale destacar aqui o resultado das eleições em algumas cidades do interior, não é isso, Leandro? Vamos começar por onde? Isso mesmo, vamos falar sobre os maiores colégios, começando por Nossa Senhora do Socorro. Padre Naldo, do PP, ele foi à reeleição, ele foi eleito há 4 anos, em 2016, pelo PCdoB, e agora se candidatou à reeleição e conseguiu vencer com 32,91% dos votos. O companheiro de chapa do Padre Naldo é Manuelito Franco, que é filho do ex-deputado Zé Franco, que foi adversário do próprio Padre Naldo há 4 anos. Vamos seguindo aqui para mais um município, Lagarto. Hilda Ribeiro, também a atual prefeita, ela, 4 anos, em 2016, ela foi eleita como vice de Valmir Monteiro. Valmir saiu, ela assumiu há cerca de 2 anos e conseguiu aí
a reeleição contra Fábio Reis, que também é de família tradicional, e do filho de Valmir, o Ibrahim, que ficou em terceiro colocado. Seguindo aqui, Itabaiana, Adailton Souza foi o campeão, 53,2%. O Adailton que foi indicado... 53,22%, isso. Ele que foi indicado pelo atual prefeito, o Valmir, né? Adailton é muito conhecido na região como o braço direito de Valmir, né? Uma das pessoas mais importantes da administração. Vamos e mais foi indicado. rapidinho. Vamos mais um aqui em São Cristóvão. O prefeito Marcos Santana, do MDB, também conseguiu a reeleição, está eleito com 53,2%. Isso, Léo. Olha, a gente fica por aqui. Outras informações sobre o nosso estado a qualquer momento no G1 Sergipe e amanhã, ao longo do dia, dos nossos telejornais. Uma ótima noite para você. Boa noite, Léo. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Suzane. Boa noite a todos. Domingo Maior. Oferecimento Império, lei da pureza alemã. É especial, é puro malte, é Império. No limite do amanhã.